paz do Senhor, adolescentes. Eu sou a irmã Cláudia e estou aqui para nós estudarmos mais uma lição. Esse trimestre tem como tema base conselhos para o dia a dia. Vocês tiveram a oportunidade de estudar sobre a sabedoria, sobre a obediência aos pais e hoje o tema da nossa lição é evite as más companhias. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Senhor amado, neste momento queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez aprender de Ti. Agora te pedimos, abre o nosso entendimento para que possamos aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O texto bíblico de base da nossa lição de hoje se encontra em Provérbios 1, de 10 a 16 e Provérbios 4, de 14 a 27. Pegue uma Bíblia e vamos acompanhar a leitura. Provérbios 1, de 10 a 16. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Provérbios 4, 14 a 27. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Enfoque bíblico. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Provérbios 13, 20. Vamos começar a nossa lição? Primeiro eu quero perguntar para você se você costuma selecionar as suas amizades ou nunca se preocupou com isso. Em 1 Coríntios 15, 33 está escrito, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ficar atento com as pessoas que escolhemos para estar conosco no nosso dia a dia. Nesta lição, estudaremos sobre a necessidade de evitarmos as más companhias. Uma companhia má pode trazer sérias consequências para a nossa vida. Vamos para o nosso primeiro tópico? Acompanhe aí na sua revista. Influências boas ou más? Você tem tomado cuidado com as suas companhias? Uma amizade pode exercer influências boas ou más na vida de uma pessoa.
Há um velho ditado popular que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Uma boa amizade pode ser uma bênção, mas uma amizade ruim pode estragar uma vida. Apesar de não ser um texto bíblico, ser um ditado popular, ele traz grandes verdades. Nós somos reconhecidos pelas pessoas de fora a partir do grupo em que fazemos parte. Por quê? Porque nós nos aproximamos de pessoas que nos agradam, que compartilham as mesmas ideias, os mesmos valores. Você não faz parte de um grupo sem ter afinidade com esse grupo. Letra A. Influenciando e sendo influenciado. Você sabia que influenciamos e somos influenciados por aqueles com quem nos associamos? Quando alguém anda muito com uma pessoa, passa a adquirir os seus hábitos, veste-se de forma muito parecida, fala as mesmas gírias, gosta mais ou menos das mesmas músicas, frequenta os mesmos lugares e assim sucessivamente. Enfim, tem ideias, pensamentos e comportamentos parecidos. Imagine o que pode acontecer com quem faz amizades com pessoas não crentes. Esse tópico confirma o que eu disse. Nós nos tornamos parecidos com os nossos amigos. A convivência faz com que nós adquirimos os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Eu não sei se você já teve experiência de fazer uma viagem, por exemplo. Se você for no Goiás e ficar um período longo lá, quando você voltar, você vai chegar falando uai, trem. Se você for no Nordeste, por exemplo, e passar umas férias, uma temporada, logo, logo você vai chegar dizendo manha, painho. Então, nós aprendemos, nós absorvemos algo das pessoas que estão próximas a nós. Com muita facilidade, incorporamos o comportamento das outras pessoas. Tá aí o perigo de se relacionar com pessoas que não têm coisas boas a nos oferecer. Fugindo das más companhias. Procure se afastar das más companhias. A Bíblia fala que as más companhias estragam os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Quando alguém prefere amizades com pessoas não cristãs, perde os bons princípios que aprendeu, adquire maus hábitos e põe a sua vida em risco. A palavra de Deus manda que nos afastemos das pessoas que nos conduzem para o mal. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Provérbios, capítulo 1, versículo 15 e 16. Portanto, tenha cuidado com quem anda. Realmente, precisamos fugir das más companhias. Aqui mencionou o perigo das companhias não cristãs, das amizades com não crentes. Nós podemos nos relacionar com pessoas não crentes, mas qual a dificuldade? Elas vão ter os costumes diferentes dos nossos, por exemplo. Frequenta lugares que nós não frequentamos, ouve músicas que não ouvimos, tem valores, costumes diferentes dos nossos. E isso, além de gerar conflitos, pode fazer com que você abra mão dos seus valores e perca sua comunhão com Deus. Então, muito cuidado com as suas amizades, principalmente com pessoas não crentes. A sutileza do mal. Talvez você já tenha se surpreendido com a mudança brusca de comportamento de algumas pessoas que conhece a ponto de indagar: como é possível alguém como fulano fazer isso? Por mais absurdo que pareça, qualquer pessoa que não vigie poderá cair na mesma armadilha. O salmista afirma que um abismo chama outro abismo. Salmos 42, versículo 7. Achar que nada de mal lhe acontecerá por possuir amizades com pessoas descrentes é um erro fatal. Veja o pensamento equívoco de algumas pessoas. Não me deixarei ser influenciado por coisa alguma.
Ganharei os meus amigos incrédulos para Cristo se sair com eles. Os meus amigos descrentes só irão à igreja comigo se eu também sair com eles. Sou bastante forte para resistir à tentação. Meus amigos ímpios são muito bons. Meus amigos incrédulos são melhores do que muitos jovens da igreja. Os jovens da igreja não se importam comigo. Não existe espaço para mim na igreja. Cuidado! Não caia nessa armadilha. Veja o conselho que a Bíblia nos dá. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Adolescentes, o mal é sutil. O que é ser sutil? É ser delicado, quase imperceptível. Você já prestou atenção naquele versículo que diz: fugir da aparência do mal? Só de parecer ruim, você precisa fugir, pois o diabo já se transformou em até anjo de luz para nos enganar. Então não se engane. Outra coisa, nunca podemos pensar que somos fortes, que nada nos vai atingir. O que está escrito na Bíblia sobre isso? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Precisamos ter muito cuidado e não nos enganarmos. Não somos fortes suficientes para não sermos atingidos. Vamos para o último tópico. As consequências das más companhias. O mal não aparece de forma assombrosa, arrepiante, causando medo e pavor nas pessoas. Geralmente, ele surge com uma boa aparência, fantasiado de aventura, adrenalina, poder e sedução. Por causa disso, as pessoas que se envolvem com amizades ruins não conseguem perceber o abismo à sua frente. Veja os passos que levam um cristão à ruína após se tornar amigo íntimo de um incrédulo. Inicialmente, o crente passa a acompanhá-lo a festinhas, danceterias, encontros e outros lugares diferentes do seu cotidiano. Depois, abre o seu coração e confidencia-lhe seus problemas, tornando-se uma presa fácil. Em seguida, deixa de estar na igreja para estar com ele. Nesse momento, já não consegue resistir às pressões. É apenas um trago. Fume só uma vez. Isso não é nada demais. Não vou contar para ninguém. Para não desagradar o amigo ou não ser diferente dos demais, o crente passa a fazer coisas erradas. Agora, seus pais e amigos da igreja já são vistos como ultrapassados, caretas ou fanáticos. Como consequência, ocorre uma frieza espiritual e uma perda do sentido da vida cristã e da comunhão com Deus. O crente abandona a Cristo e cai na armadilha do diabo, tornando-se muitas vezes escravo dos vícios, drogas, prostituição, etc. Viu quantas consequências pode trazer as más companhias? Todas as escolhas que fazemos têm consequências. E escolher permanecer com más amizades pode te levar a grandes abismos. Vamos falar de conselhos, por exemplo. Se algum dia você tiver algum problema com seus pais e compartilhar com pessoas erradas, ao invés de vocês conversarem, se acertarem, devido ao conselho do seu amigo, você pode continuar magoado e se afastar dos seus pais. Isso é perigoso e não agrada a Deus. E para finalizar, quero compartilhar com vocês a história de um jovem que, devido às más companhias, se envolveu com drogas e em seu leito de morte ele deixou uma carta para o seu pai.
essa é uma história verídica de um jovem de São Paulo que, após escrever essa carta, morreu. Que triste! Adolescentes, não ignore essa reflexão. Faça uma avaliação das suas amizades. Peça a Deus que lhe mostre quais são os bons e maus amigos. Vamos fazer uma oração? Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Agora te pedimos, abre o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, fazer boas escolhas, para que possamos, ó Pai, estar próximos àquelas pessoas com quem, Senhor, podemos aprender de Ti, com quem podemos compartilhar, ó Pai, as bênçãos recebidas do Senhor. Afaste de nós todas as más companhias. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Muito obrigada e que o Senhor lhe abençoe.